Eu sou o Miguel e hoje eu tenho um desafio: apresentar em até 5 minutos o que foi a Reforma Protestante. A Reforma aconteceu há mais de 500 anos. Naquela época, a igreja havia se afastado da simplicidade do evangelho e a salvação era vista como um negócio. Um exemplo disso eram as indulgências, que eram documentos vendidos como se pudessem garantir o perdão dos pecados, diminuir o tempo no purgatório ou até salvar parentes já falecidos. O povo não tinha acesso à Bíblia porque ela era lida e confeccionada apenas em latim, e muitas tradições humanas foram colocadas acima da palavra de Deus. A fé havia se tornado uma prisão de medo e manipulação. Foi nesse cenário que surgiu Martinho Lutero, um monge alemão que descobriu, lendo a carta de Paulo aos Romanos, que o justo viveria pela fé. E em 1517, segundo a tradição medieval, ele pregou as suas 95 teses na porta da capela de Wittenberg. O que ele queria não era criar uma nova religião, mas trazer o povo de volta à verdade das Escrituras. E Lutero não esteve sozinho. Antes mesmo dele, homens como João Wycliffe na Inglaterra e John Hus em Praga já haviam se levantado contra os abusos da igreja, apontando a necessidade de voltar às Escrituras. Na Suíça, Huldrych Zwingli pregava que somente as Escrituras tinham autoridade sobre a igreja. E também na Suíça, mais especificamente em Genebra, João Calvino destacou a soberania de Deus e a centralidade de Cristo em toda a nossa vida. E na Escócia, João Knox levantava a voz chamando a nação de volta ao Evangelho. Cada um em lugares diferentes reafirmaram: precisamos voltar a Cristo e a palavra. E desse movimento nasceram as 5 solas, princípios que resumem a fé cristã bíblica. A primeira é sola Scriptura, somente a Escritura. A Bíblia, e não tradições humanas, é a autoridade final. Contrariando completamente o argumento da época que dizia que certos líderes religiosos eram seres inerrantes. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, e o Papa não é uma exceção. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. E Deus não inspirou a Bíblia de maneira incompleta. A Bíblia, e somente a Bíblia, é um manual suficiente para a vida cristã. Lutero dizia que a consciência dele estava cativa à palavra de Deus. E quanto à nossa consciência? Será que nós estamos nos baseando na Bíblia? Será que as nossas crenças, decisões, valores estão sendo influenciados pela cultura e opinião alheia ou pela palavra de Deus? A segunda é sola fide, somente a fé. A salvação não vem por obras ou esforço humano, mas recebida pela fé em Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Quantas vezes tentamos negociar com Deus achando que se fizermos mais coisas boas do que ruins estaremos salvos? A verdadeira essência da fé está em confiar plenamente em Deus, não em nossos próprios méritos. E a terceira é sola gratia, somente a graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação é completamente obra de Deus, desde a graça que nos alcança até a fé que Ele mesmo desperta em nós. Não é um salário que se recebe por esforço, mas um presente imerecido do Pai. A quarta é solus Christus, somente Cristo. Há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Isso significa que nós não precisamos de intermediários humanos para chegarmos até Deus. Não é pastor, não é santo, não é sacerdote, é Cristo. Somente Ele tem poder para nos salvar. E a quinta é só lhe deu glória. Glória somente a Deus. Tudo que fazemos e tudo que somos aponta diretamente para Ele. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A vida cristã não é para a glória de líderes, igrejas ou denominações, mas somente de Deus. A Reforma Protestante não foi apenas um evento histórico, mas um chamado que continua até os dias de hoje. Lutero, Zwingli, Calvino, Knox, Hus, Wycliffe e tantos outros se levantaram para restaurar o evangelho puro. Eles pagaram um preço para que nós tivéssemos acesso à palavra. Hoje nós temos a Bíblia em nossas mãos, em nosso idioma e em incontáveis versões. Mas será que estamos vivendo essa palavra? A reforma não é algo que aconteceu, é algo que precisa acontecer dentro de nós todos os dias. Porque viver a reforma é escolher a palavra como guia quando o mundo aponta outros caminhos. É confiar somente em Cristo quando outras vozes oferecem atalhos. É se render à graça e à fé quando o coração insiste em se justificar pelas próprias obras. E é viver para a glória de Deus quando tudo ao nosso redor clama por reconhecimento humano. Hoje é o tempo de voltar às Escrituras, olhar para Cristo, viver pela graça e glorificar somente a Deus. Ufa! Consegui. E ainda sobraram alguns segundos para você nos seguir e compartilhar com o máximo de pessoas que puder. Deixe sua curtida e até a próxima.